Feliz será se teu coração a Deus tu entregar, né? Quantos aqui entregaram o coração para Deus? Amém. E a alma? Amém. E o espírito? Amém. Então que ele tenha completo, né? Que ele não tenha só o coração, mas que tenha o domínio de toda a casa. São Mateus 24, versículo 4 e depois o versículo 24. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 24, no mesmo capítulo. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vamos orar. Querido e eterno Deus, amado Pai celestial, nós temos louvado o teu santo nome, nós temos adorado ao Senhor, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai, e nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor já estava aqui, neste lugar, antes mesmo de nós nos aproximar, Pai. Foi o teu Espírito que nos colocou o desejo de vir até a tua casa, para adorar o teu santo e precioso nome, Pai. E nós temos atraído a tua presença, Senhor, e sabemos que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Por isso pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas debilidades, Senhor, que nada do que fizemos venha atrapalhar o teu Espírito Santo de agir nesta noite, Pai, de falar aos nossos corações. Abençoa-me, Senhor, para que eu seja uma ferramenta usada nas tuas mãos, Senhor. Administre a palavra, Senhor, e que cada coração e cada ouvido esteja ungido para receber, ó Pai, aquilo que o Senhor vai falar. Unja-me nesta hora, Senhor. Este é o meu pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos, podei vos assentar. Ainda falta bastante irmãos, né? Ainda falta bastante irmãos, mas por certo há uma necessidade maior, né? E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando a gente busca o primeiro o reino dos céus, é primeiro o reino dos céus. Isso é nós que faz, é eu que faço, é eu que vou atrás. Agora as bênçãos é Deus que acrescenta, é Deus que traz, mas a primeira coisa sou eu que tenho que fazer. Então, buscar em primeiro lugar, irmão Brana disse que quando nós colocamos Deus em segundo lugar, Ele nos coloca em segundo lugar. E quando nós colocamos Deus cada vez mais para trás da fila, mais longe Ele vai ficando para nos ouvir. Mais longe Ele vai ficando para escutar a nossa oração, como nós ouvimos ontem. Mais longe Ele vai ficando do nosso companheirismo. E eu penso que cada um de nós, verdadeiros cristãos e cristãs, não tem o desejo de se distanciar de Deus. O nosso desejo é estar próximo de Deus. Mas o profeta desta era disse que, infelizmente, a era em que estamos vivendo, o que nos aproxima de Deus é uma doença, é uma enfermidade, é um problema na família. Infelizmente, é só isso que está nos aproximando de Deus. E ele disse, oxalá se nessa era nós pudéssemos viver tão próximo de Deus, mas tão próximo de Deus, que nós pudéssemos ouvir Ele falar. Porque nós estamos falando tanto. O irmão Brana disse na mensagem, escutando a sua voz,
Ele disse: nós estamos falando tanto e não estamos ouvindo Ele mais, porque nós só estamos escutando a nós mesmos. Então que esta noite, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, possamos estar atentos com o nosso coração, com nossa alma e o nosso espírito para captar o que Deus quer falar. Se você olhar para o Ariel, eu tenho certeza que você vai se decepcionar, porque o Ariel de si mesmo não tem nada para oferecer. Mas uma coisa é certa: se você veio para sair daqui abençoado, se você veio para ouvir Deus, você vai ouvir Deus. O irmão Brana disse que Deus, Ele supera as nossas expectativas. A gente vem com expectativa e Deus supera aquelas expectativas. Então que nesta noite Deus possa superar a minha e a tua expectativa, porque Deus tem um armário cheio de bênçãos, de soluções, de tudo o que você precisa. Basta você bater na porta e Ele vai atender, e Ele vai te recepcionar com todo o amor, com toda a misericórdia, com tudo aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é amor. Amém? Gostaria de usar um tema, o qual há meses venho pensando, mas o tempo vai ser curto, não vou conseguir entrar da maneira que eu gostaria de entrar neste tema. Uma mensagem intitulada pelo irmão Brana, que diz: a personificação do cristianismo, a imitação do cristianismo, algo que vem revolucionando, vem aumentando desde o jardim do Éden, algo que vem sendo pregado, algo que vem sendo anunciado desde do jardim do Éden. Personificação é imitar algo que flui naturalmente. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui de mim. É, por exemplo, eu tentar imitar a voz de algum cantor famoso. Vamos dizer, o que está em alta hoje, Gustavo Lima. Eu poderia imitar igualzinho ele. Claro que não, né? Mas é um exemplo. Nem querendo não faz. Mas, levando para o lado espiritual, eu poderia imitar ele, cantar igualzinho a ele, fazer os mesmos gestos que ele. Porém, aquilo seria uma coisa que eu estou forçando a fazer aquilo. Aquilo não é minha voz natural, não é algo que está em mim. Porque oxalá, se eu fosse cantar, não é querer fazer piada, mas ninguém ia parar para escutar. Mas quando algo flui naturalmente na pessoa, aquilo sai sem forçar, aquilo sai sem você precisar fazer uma cena. E assim é uma vida cristã na presença do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa imitar o pastor, você não precisa imitar o pregador, você não precisa imitar o diácono, ou o irmão, ou a irmã. Aquilo flui naturalmente dentro de você. É uma natureza divina que vem fazendo fluir a verdadeira natureza do Espírito Santo. Então é este caso, quando você tem isto fluindo dentro de você, você não precisa olhar para o próximo e dizer: eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, porque aquilo está borbulhando dentro de você, e aquilo é natural. Agora você pega um cristão personificado, um cristão imitador, ele vai se vestir como um cristão, ele vai adorar como um cristão, ele vai vir à igreja todos os domingos ou todos os dias que tem culto, ele vai vir. Porém, ele vai estar forçando uma vida que não está nele. Ele está refletindo algo que ele está vendo no irmão, está refletindo algo que ele está vendo no pastor. E aquilo não vai sair natural.
Mas a partir do momento em que ele age e deixa o Espírito Santo descer e fazer a mudança, aquele fogo que João Batista falou, este vem e batiza com o Espírito Santo e fogo, quando aquele Espírito Santo vem e desce no coração humano, então ele vai seguir aquilo pela liderança do Espírito, sem precisar personificar nada. Esta é a verdadeira vida de um cristão que não personifica o cristianismo. E o Mombrana disse que quando a pessoa, ele chega a dizer essa expressão, eu odeio, Mombrana falando isso, eu odeio ver, e você pensa, mas um profeta está odiando. Mas acontece que o Mombrana não estava odiando a pessoa, estava odiando aquele espírito que estava na pessoa. Ele disse, eu odeio ver uma pessoa tentando ser o que ela não é, tentando fazer o que ela não consegue fazer, tentando imitar alguém ao qual ela não consegue, talvez possa imitar bem certinho, mas ela não consegue viver aquela vida daquela pessoa. E o Mombrana disse, eu odeio esse tipo de espírito de ver uma pessoa forçando uma coisa que ela não é. Mas logo abaixo ele diz, mas eu amo ver aquela pessoa que às vezes é um Pedro, que não tem intelectualidade, é um analfabeto, mas quando Jesus perguntou para ele, vós quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu amo ver aquela pessoa que está vivendo pela revelação da palavra e não por causa da vida do fulano. O que você recebeu? Eu não recebi uma imitação, eu não recebi um evangelho híbrido, mas eu recebi a revelação desta palavra, e é isto que me faz caminhar. E eu penso, irmãos, que a era em que estamos vivendo hoje, neste tempo, nesta hora, neste mesmo momento, enquanto nós estamos aqui dentro desta igreja, esta era em que estamos vivendo é uma era em que estamos pegando o Espírito um do outro, ao invés de pegar o Espírito Santo. Então o irmão dá um glória a Deus, o outro quer dar um glória a Deus mais alto. Então o irmão glorifica a Deus e tem uma voz excelente, e logo ali nós encontraremos alguém tentando imitar aquilo. Aí nós encontramos pastores pregando belas mensagens, e logo nós teremos um carreiro de pregadores imitando aquele pastor. Porque nós estamos pegando o espírito do outro. O irmão Mombrana disse, quando nós devíamos estar interessados em receber o Espírito Santo. Por mais que o pastor, por mais que o pregador, por mais que seja lá fulano de qual, esteja o Espírito Santo, mas a experiência dele, a minha experiência, a sua experiência não vai servir para fulano. Você tem, eu tenho que ter uma experiência sós com Deus, eu e você e Deus. É você e Deus. Porque lá naquele quarto sozinho, lá naquela tribulação, lá na luta, lá no trabalho, o pastor não vai estar lá. Para você pensar, e o pastor faria o que se acontecesse isso? O que o pastor diria nessa situação? O que o irmão fulano de tal faria? Mas aquela prova é para você, é você que tem que passar. Por isso que o mesmo Espírito que você pede tem que ser o mesmo Espírito que eu peço, o Espírito Santo, e Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso que a Bíblia diz em São João, o próprio Jesus disse, São João 16, verso 12, ou 12, verso 16, vice-versa. Eu tenho muito que vos falar, filhinhos, mas vós não podeis suportar agora. Eles não estavam maduros o suficiente para suportar o que Deus tinha para falar para eles. Mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele nunca disse, Pedro vai guiar vocês. Ele nunca disse, Paulo vai guiar vocês. Ele nunca disse, a minha igreja que eu vou edificar vai guiar vocês. Mas aquele Espírito Santo vai vir e guiar a igreja.
E é nisso que estamos que estar confiado, é nisso que temos que depositar a nossa fé, é nesta palavra, é nesse Espírito Santo, é neste Deus que nos guiará. E às vezes nós geramos espíritos de profecias falsas. Você já ouviu falar sobre isso? Devido às nossas emoções, porque o Mombrana diz assim, ele é bem direto. O espírito produz emoção, não a emoção produz espírito. É bem contrário da coisa. O espírito, quando vem, ele produz emoção no ser humano, mas nunca a emoção vai produzir o Espírito Santo. Mombrana disse, e ouvindo, se eu não me engano, o pastor Aquiles, na quarta-feira em Porto Alegre, ele fala sobre a irmã Florence. E o irmão Brana teve uma visão sobre essa irmã. E nessa visão, o irmão Brana viu essa irmã falecer, perto das 3 horas da madrugada. E um certo dia, enquanto o irmão Brana estava para atender um culto num lugar chamado... Agora me fugiu a memória. Mas enfim, estava lá para atender a campanha, para pregar. E aquela irmã foi chamada para cantar um hino. E ela veio, e ela cantava como um anjo, diz o irmão Brana. E ela tinha um dom. E ela estava toda enferma. E ela veio para a frente quando ela foi convidada para cantar o hino. E o irmão Brana estava já no púlpito para pregar, então só estava esperando ela cantar o seu hino, e estava do lado do irmão Brana, o irmão Calço. E enquanto aquela irmã começou a cantar, a irmã Florence começou a cantar, a igreja se levantou num fervor de adoração, pois ela estava cantando no Espírito, ela estava adorando no Espírito. Enquanto ela estava cantando, o céu desceu, e o irmão Brana cutucou o irmão Calço e disse: veja, irmão, veja, são vozes angelicais, os céus se abriram, você não ouve anjos cantando? E o irmão Calço olhou sem entender muita coisa, porém, ela estava cantando bem, e a igreja tinha entrado naquela atmosfera, e de repente um se levantou lá e disse, falou em línguas. Logo lá do outro lado, o outro se levantou e interpretou aquela língua e disse: ó, filha de Sião, você não morrerá. E a igreja agitou, pulou, gritou: glória a Deus. E o irmão Calço sabia da profecia do irmão Brana, sabia da visão do irmão Brana, que o irmão Brana tinha visto ela morta. E o irmão Calço disse: e agora? Um levantou em línguas, o outro interpretou, foi uma profecia, e a igreja adorou. Ah, glória a Deus. E o irmão Brana, um profeta equilibrado, não tocou no assunto, apenas chegou no púlpito, abriu a sua Bíblia e começou a pregar. E pregou normal, irmão. Logo depois da reunião estava Billy Paul e o irmão Brana caminhando, e Billy Paul estava pensativo naquilo que aconteceu na reunião. E o irmão Brana olhou para Billy e disse: o que tu está pensando, Billy? E Billy olhou para o irmão Brana e disse: tu sabe, papai, o que eu estou pensando. Tu és um profeta, tu sabes o que eu estou pensando. Billy estava pensando naquela profecia que tinha dado e o que o irmão Brana tinha visto. Então o irmão Brana olhou para Billy e disse: você já viu alguma vez o Senhor Jesus falhar? Você já viu alguma vez o Senhor Jesus Cristo falhar? Não, papai. Alguns dias depois, a irmã Florence entra em óbito. Ligam para o irmão Brana dizendo: ô irmão Brana, a irmã Florence faleceu. E ele disse: que horas? Perto das 3 horas. Aleluias, este é o nosso Deus.
Porém, se nós pegarmos aqui aquele dom de profecia, o que era aquilo? Uma profecia falsa. E pode isso? Pode. Pode. Porque a emoção da igreja gerou. Não foi o Espírito que gerou, mas foi a emoção da igreja que gerou aquela língua e aquela interpretação. Irmão Branda disse que muitas vezes nós, por emoção, produzimos uma falsa sensação. Uma falsa sensação de que está tudo bem, de que está tudo normal, e que Deus nos quer desta maneira, e que está tudo bem, nós podemos louvar a Deus, adorar a Deus e vir na igreja como nós estamos, porque a emoção gerou algo falso. Se nós olharmos pela Bíblia, você pega Acabe, por exemplo. Acabe estava pronto a invadir Ramote e Gileade. E o que aconteceu? Ele reuniu lá 400 profetas. E um desses 400 profetas era o Zedequias. E resumindo aqui, a Bíblia diz que Deus reuniu no céu e começou a perguntar ao povo: o que vamos fazer para incentivar Acabe a ir a Ramote e Gileade? E o pastor Jorge pregou sobre isso na quarta-feira ali em São Miguel do Oeste. E ele disse, chegou um anjo e disse, nós podemos fazer isso, isso e isso. Deus disse, isso é bom. Veio outro e disse, nós podemos fazer isso, isso e isso. Isto é bom. Mas de repente veio um espírito das profundezas do inferno e disse, eu irei até lá e serei um espírito de mentira na boca dos teus profetas. E isso teve sucesso, porque Deus disse, então vai e terá sucesso, prosperará no caminho. E esse espírito desceu na boca daqueles profetas e profetizou para Acabe, vai em paz, que a terra é tua. Vai que Ramote e Gileade te pertence, e pertencia, por direito pertencia. Mas veja bem, irmãos, o caminho que nós estamos caminhando. 400 profetas profetizando para Acabe, vai que você prosperará. Aquela emoção, tanto é que a Bíblia diz que Zedequias fez 2 chifres e deu para Acabe e disse, com isso você irá e exterminará os teus inimigos. O que aconteceu? Josafá, o irmão Brana disse que tinha um pequeno temor no seu coração, estava junto com Acabe, perguntou, não há mais um? Irmãos, e é neste pequeno temor que Deus quer falar. É aqui, naquela consciência, naquele subconsciente. É aqui que Deus quer que você haja. Não porque fulano está dizendo, porque Beltrano está dizendo, mas você, eu, aqui dentro, não há mais um. E às vezes nós queremos encobrir a coisa, por ouvir 400 profetas dizendo a mesma coisa, e eles não estavam profetizando em nome de outro rei, a não ser no nome do Senhor. A Bíblia fala isto. Eles estavam usando o nome do Senhor para influenciar, tanto é que Acabe foi, chamou Micaías. Micaías, às vezes vocês sabem da história, só estou resumindo. Micaías veio, e ele disse, me dá esta noite, e eu entrarei na presença do Senhor, e eu saberei o que falar, e eu falarei somente o que o Senhor me disser. Micaías veio no outro dia, tentando ser influenciado por outros,
Fale o que o Zedequias está falando lá. Nosso bispo Zedequias profetizou que Acabe vai se dar bem nessa estrada, vai se dar bem nessa peleja. Mas Micaías era um homem o qual estava firmado na palavra. Ele não tinha igreja, ele não tinha secretários, ele não tinha tesouraria, ele não tinha diretoria, ele não tinha nada, irmãos. Ele só tinha o assim diz o Senhor. Vai, fala. Não, eu só falarei aquilo que o Senhor me disser. E deu no que deu, vocês sabem. Deu no que deu. Acabe resolveu escutar os 400 profetas. E assim esta voz veio vindo desde o princípio. Esta voz de anunciar que pode ir do jeito que está bom. E se nós pararmos lá no jardim do Éden, nós vamos ver uma mulher chamada Eva que parou para escutar esta voz. E os requisitos de Deus eram: se comeres deste fruto, desta árvore, certamente morrerás. E chega o diabo, um pregador experiente, astuto, porque a Bíblia diz que a serpente era a limária mais astuta do jardim. E ele usa alguém que tem que ter sabedoria, tem que ter astúcia. Ele não vai usar um iletrado, não, porque ele não tem o mesmo poder que Deus. Deus usa o iletrado e faz poderoso, vai forte na batalha. O diabo tem que pegar alguém cheio de teologia, cheio de pensamento humano. E lá vai ele, que o animal era o mais próximo do ser humano. Vai lá e cativa a atenção de Eva. E sabe uma coisa, irmãos? O diabo, ele é tão astuto que ele não chegou de vereda em Eva e disse: e já lhe deu um beijo, e já lhe deu um abraço. Não. Ele chegou elogiando Eva. Ele chegou dizendo: mas que belas mãos você tem, Eva. Que belas unhas. Que belas sobrancelhas. Que belo cabelo. E assim, cada encontro que eles tinham, Satanás tinha um elogio. Satanás tinha um argumento. Você hoje está mais bonita. Pintou o cabelo? Pintou as unhas? Parece estar mais bonita. Fez como é que diz? Os cílios? Você está mais bonita hoje, Eva. E foi cativando a atenção. E Eva começou a gostar daqueles elogios. Quem não gosta de elogios? Diga que não, eu vou te chamar de hipócrita. Eu gosto de elogio. Certa vez um irmão chegou e disse para o irmão Brana: eu não gosto que fique me elogiando e tal e tal. O irmão Brana disse: eu gosto. Mas eu não gosto. O irmão Brana disse: só existe uma diferença entre eu e você. Qual é? Eu estou sendo verdadeiro, você está sendo hipócrita. Ele estava falando com um profeta. E Eva estava gostando dos elogios. E cada elogio que ele dava em Eva se ajeitava mais ainda. E não é o que nós estamos observando hoje, irmão? Será que não tem muitos pregadores que estão elogiando algumas Evas por aí? Será que através desse elogio não incentiva para ir e fazer alguma coisa a mais? Que belas unhas você tem, Eva. É forte, irmão. Eu não queria entrar nesse assunto, mas é forte. Eu penso, Eva, que se você passar uma base aí, vai fortalecer a raiz da unha. Eu penso que se você tirar uma coisinha da palavra, é para a tua segurança. Deus não vai te matar. Deus não é um assassino. Não, Deus é amor. Mombrana diz que Satanás camuflou a palavra morrerás.
e colocou em cima, passou um curativo e colocou. Não. E Eva, nesses encontros, foi indo, e o diabo conseguindo implantar nela aquela personificação, aquela imitação do verdadeiro. E chegou um ponto em que conseguiu. E conseguiu e foi bem sucedido. E nós vemos hoje o tempo em que estamos vivendo. Na mensagem O Éden Satânico, o irmão Brana fala isso. O diabo veio pervertendo tudo aquilo que Deus criou. Deus trouxe aquilo no original e Satanás, o qual é o Deus deste mundo, como Paulo disse, veio pervertendo a coisa. Eu penso que para você ficar mais bonita, você deve cortar as pontas do cabelo. Isso que é mensagem. Isso que é alimento para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o que nos dará acesso à vida eterna. Eu penso que se você pregar, vou tocar na nossa parte, pregue prosperidade, pregue um sermão de boa ajuda, de autoajuda, pregue aquilo que edifique a igreja, mas e a alma, irmão? O nosso interesse é pelas almas, o nosso amor é pelas almas. Essas 4 paredes a gente tem que cuidar, sim, tem que ter um zelo por elas, sim, tudo tem que ter zelo pelas coisas de Deus, mas o mais importante, Deus está preocupado é com a nossa alma, pura e imaculada diante de Deus. E aqueles elogios foi aumentando a sensibilidade de Eva. E ela, cada encontro que ia, se ajeitava um pouco mais, porque recebia elogios. É bom estar num lugar onde você recebe elogios. É bom estar num lugar onde você recebe aplausos. É bom estar num lugar onde todo mundo te acha bonito. É bom estar num lugar onde você é aceito por todo mundo. Mas quão difícil é chegar num lugar onde você não é bem recebido. E eu não vi até hoje nenhum filho de Deus que se comporta como um filho e uma filha de Deus ser bem recebido lá no mundo. Mensagem: o estranho, você se torna um estranho. Mombrana disse: se Maria chegasse vir na condição que ela se vestia lá naquela época, nunca aceitariam ela como Nossa Senhora Aparecida, porque ela estava vestida como uma mendiga. Hoje nós chamamos de mendigo, pessoas de rua, largado um casaco por cima e virado em pano ao redor. Não tinha estética, não tinha nada. Se ela viesse naquele tempo aqui, viver hoje aqui, ninguém chamaria ela de Nossa Senhora. E um cristão tem que viver dessa maneira, irmãos. Ele não tem que ser aceito pelo mundo, ele tem que ser aceito por Deus. Você não tem que receber elogios do diabo. Continua assim, você está sendo bem sucedido neste copinho de cerveja. Você está sendo bem sucedido nesta carteirinha de cigarro. Continua assim, você está mais bonita, você está mais bonito. Você não precisa disto. Você tem que ficar ao lado da palavra. E ao lado da palavra, a Mombrana disse: se você ficando do lado da verdade, a verdade te colocará em problemas. A verdade te deixará sozinho. Ninguém para te acompanhar. Mas o irmão Brana disse: eu prefiro estar sozinho, mas com a palavra do Senhor, do que acompanhado e sem esta palavra.
Nem que me chamem de antiquadro, nem que me chamem de santo rolador, isto é pouco do que chamaram Jesus. Eu posso muito bem carregar estes nomes, santo rolador, fanático, seja lá o que quiserem. Ele diz, eu posso muito bem carregar estes nomes, mas o Senhor Jesus Cristo carregou muito mais coisa por mim, e não negou a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu caminharei este caminho, nós caminharemos este caminho, e seja lá o que o diabo queira nos taxar, mas nós caminharemos este caminho, sendo taxado de santo rolador, sendo taxado de estranho, seja lá o que for, nós temos que olhar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E essa voz, ela está sendo muito, muito, muito parecida com a voz verdadeira. A Bíblia disse, e nós lemos aqui, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Aí você vê as pessoas sendo curadas, sendo abençoadas, recebendo prosperidade, recebendo bênção, recebendo tudo o que... Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, que a chuva cai para o justo e para o injusto, para o trigo e para o joio. E quando a chuva vem, aquela chuva do Espírito Santo vem, ele atinge o corpo físico da pessoa, e qualquer um pode sair daqui curado, sendo crente ou não crente, por causa dessa chuva, por causa dessa atmosfera. Mas o irmão Branham disse, eu posso ouvir uma pessoa vir e falar em línguas como se tivesse um balde de ervilha sendo derrubado em um couro seco. Mas logo ali no outro dia eu posso ver essa pessoa querendo morder uma serra elétrica. O dom é perigoso. E a pessoa se apega com o dom. E acaba se infiltrando nisto e acaba não vigiando muitas vezes. E acha que por ter o dom, aí o irmão Branham fala na mensagem influência, ele faz um castelo ao redor de si, se acha autossuficiente, que pode condenar todo mundo e de ninguém ser condenado. De que jeito, meu irmão? De que jeito, minha irmã? Nós todos somos pecadores pela graça do Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós tinha dignidade de entrar no céu, nenhum de nós era digno de receber o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós morremos em pecado, destituídos fomos da glória de Deus, separados fomos da glória de Deus, não tínhamos condição nenhuma, mas aquele favor imerecido, aquele sangue do Senhor Jesus Cristo veio e derramou por nós aqui na cruz do Calvário, então é isso que nos dá a liberdade de adorá-lo. Mas voltando no meu assunto, personificação, eu saltei longe. É fácil imitar o cristianismo. É fácil. Certa vez o irmão Branham estava numa campanha dos pentecostais, e ele via as pessoas gritando, pulando, chorando, e ele mesmo conta na mensagem Demonologia, Estado Religioso, o irmão Branham fala, e ele disse, aquele mesmo Espírito que falava comigo, aquele mesmo Espírito que estava comigo, estava naquelas pessoas. Então, de repente, um levanta lá e fala em línguas e chega a branquear os lábios, o outro ali levanta sem se conhecer e interpreta aquela língua. Outra reunião, não é a mesma, outra reunião. E o irmão Branham disse, logo que ele começou a seguir, junto com os pentecostais, ele disse, que coisa maravilhosa isto, eu quero isto. Porém, ao conversar com um destes homens, com os dois, ele deu a mão para um, e foi conversando, e foi captando o Espírito. Então ele diz, verdadeiramente era um servo de Deus, um verdadeiro crente, um verdadeiro servo do Senhor. Porém, ao conversar com outro homem, ele viu que aquele homem estava vivendo em pecado com uma mulher de outro homem.
Então ele pensou: mas meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Sendo que esse mesmo Espírito, eu sinto ele todos os dias, é o mesmo. E ele orou, e durante 2 anos Deus não respondeu ele. Depois de 2 anos, então, o anjo do Senhor chegou e disse: leia Hebreus 6. E aonde ele foi e leu, então ele viu que a chuva cai para o trigo e para o joio. E os dois são abençoados. Porém, a diferença está na colheita. Aleluias, está na colheita, irmãos. O joio pode imitar até a sementinha do trigo. Pode imitar até o topete do pendão do trigo. Falando em parábolas aqui. Mas na hora da colheita, é aí que eu estou interessado, é na hora da colheita. O irmão Brana chega a dizer que o joio, como ele não tem nenhum peso nele, não tem nenhuma vida nele de trigo, ele sobe até mais alto que o trigo. Aí qualquer ventinho que dá, ele já se aparece. Eu sou o trigo, eu sou o trigo, eu sou... porque ele pode dizer que é cristão. Eu sou o trigo, eu sou o trigo. E se alguém não conhece o trigo e o joio, vai dizer que é trigo. Mas o dono da seara conhece o que é trigo e o que é joio. Pode vir outro e dizer: aquele sim é um verdadeiro. Mas o dono da seara vai dizer: não, não é. O verdadeiro está inclinado. O falso está assim, peito estufado. O verdadeiro está lá, cheinho na presença do Senhor Jesus Cristo. O falso está aliviando, qualquer ventinho de doutrina carrega ele para tudo que é canto. E vai, se chacoalha, qualquer ventinho de aleluia, ele já sai pulando. Mas na hora de manifestar os frutos, principalmente a temperança e a paciência, já começa a cutucar o trigo. Nem vou entrar nesse passareto aqui. Mas imitação é isso. Imitar uma coisa que não está em você, irmão. O irmão Brando disse: seja você mesmo, aonde você estiver. Te acham ríspido? É a tua natureza. Não tenta imitar aqui, não tenta imitar ali, que você vai se dar mal se você tentar imitar uma coisa que não é natural sua. Nós vamos se arrebentar logo ali na frente. Mas deixa Deus te usar naquilo que você tem. Deixa Deus usar o que você tem nas mãos. Moisés tinha uma vara, tinha um cajado. O que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Lança ela no chão, lançou no chão, veio serpente. Usa isso no mar, lá vai Moisés. Coloca o cajado no mar, o mar se abre. Era o que ele tinha. E assim todos os que tiveram alguma coisa deram para o Senhor. Sansão tinha uma queixada de jumento. O que tu tem aí, Sansão? Uma queixada de jumento, vai saber quanto tempo estava aquela queixada ali. Mas o importante não era a queixada, era a unção que estava naquela queixada. Que ao pegar aquela queixada, cada pancada que ele dava amassava aqueles capacetes de bronze dos filisteus lá. Era uma pancada e um filisteu morto. Uma pancada e um filisteu morto. Às vezes 2, 3, né? Porque Sansão era forte quando a unção descia. Mas aqui está uma coisa que eu quero tocar. Sansão era forte. A unção, a Bíblia diz que o Espírito se apoderava de Sansão. E Sansão matava leão. E Sansão arrancava portões. E Sansão matava 1000 filisteus. Porque a unção se apoderava dele. Mas quando a unção saía de Sansão, ele passava por uma boate e se deitava como uma prostituta. É forte falar isso, irmão, mas é a verdade. E enquanto a unção está descendo, todos nós somos vitoriosos. Mas e quando a unção sai?
Como é que eu se comporto em casa? E quando essa unção sai, que se apodera de mim, nós damos glória a Deus e lutamos e vencemos e fomos e fizemos tudo que o Espírito Santo nos dirige. Mas e quando essa unção sai? O que tem dentro daquela geladeira? Misericórdia, meu Deus. Como você se veste em casa? Tu tem que ser trigo onde você estiver, irmão. Eleito não persegue eleito. Esses dias eu disse no culto de oração que, eu não sei se foi no culto de oração ou eu falei para algum irmão. Eu acho que falei para algum irmão. Que se Deus nos desse o mesmo discernimento que Ele deu para o irmão Brana, de nós ver a falha do nosso irmão. Você já parou para pensar nessa nossa imaturidade? Se nós só de saber, irmão, só de ouvir, nós já caímos em cima com tudo que nós temos. E nós ouvimos por boca de terceiro. E nós, porque não presta, porque isso, porque aquilo. Só de ouvir. Imagine se nós tivéssemos um pequeno discernimento nessa nossa maturidade. O que não seria? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Vocês estão observando o ápice que nós estamos chegando, irmãos? O Espírito Santo está nos chamando a um amadurecimento. É época da colheita. E na época da colheita, a semente tem que estar exposta para o sol da justiça. E o sol da justiça é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É isto que te dará o amadurecimento. Isto que me dará o amadurecimento. Aí você pega a primeira carta de João, capítulo 4, ele só fala do amor. Eu nem era para tocar nesses assuntos, irmão. Mas vamos aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, João diz: se você diz que ama seu irmão, você diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, o amor de Deus não está em você. É verdade? Você pode acompanhar, quiser ler, nós temos uma Bíblia aqui. Se você diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, o amor de Deus não está em você. Tem mais. Ele disse: se você diz que ama seu irmão, eu vou ler. Ver se eu acho aqui. Filhinhos meus, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas o versículo 4 vamos pegar. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus, sua palavra, o amor de Deus nele tem, se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes,
Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo novo mandamento que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele diz mais, só que eu não quero perder o tempo aqui para falar. Eu sabia que eu tinha lido isso aqui. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Isso é a Bíblia que está falando. É a Bíblia. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, a quem estamos em contato quase todos os dias, a qual eu posso ver, a qual eu posso abraçar, a qual eu posso dar um ósculo, como a Bíblia diz, como eu vou amar a Deus a quem eu não vi? E não adianta eu querer imitar, porque o diabo pode imitar qualquer dom, personificar qualquer dom. Ele pode personificar o dom da pregação, e ele pode ser bem sucedido, como ele foi em todas as eras. Pode personificar o dom de línguas, e ele é bem sucedido nisto. Ele pode personificar o dom da profecia, o dom da palavra, enfim, todos os dons. Mas tem uma coisa que ele não pode personificar, e você já sabe o que é: o amor. Ele não pode te amar, ele não pode me amar, porque se ele me amar, ele vai ter que passar pelo mesmo processo que eu e você passemos. E se ele passar pelo mesmo processo que eu e você passemos, ele será o nosso irmão. E ele não quer ser o nosso irmão. E graças a Deus que não quer ser o nosso irmão, porque senão ele estaria outra contenda para nós, hein? Né? Mas o que eu quero marcar aqui é isso aqui, irmãos. Não fale, se você não ama o seu irmão de verdade, se não está aqui, não fale que ame, pois seremos hipócritas. O irmão Brana disse, eu prefiro estar com um bêbado na sarjeta do que com um mentiroso. Então não fale, não ama, não fale, não gosta, não fale, não tem nada de bom, não fale nada. Um dia eu disse aqui, quando você tem uma experiência com Deus, você fala nada dos outros, menos de você e mais de Deus. Quando você tem uma experiência com Deus. Quando você não tem uma experiência de Deus, você fala mais dos outros, mais de você e nada de Deus. Aí complica a coisa. Mas está aqui um mandamento do Senhor. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. E nós sabemos quem que é o pai da mentira. Sabemos? É o diabo. Ele vem com aquela carinha de coitadinho, carinha de mentiroso mesmo, né? Vítima. Vem com aquela carinha de mentiroso e faz aquele quadrinho. Sabe alguém coitadinho que quer ganhar alguma coisa? Ele chega assim. Ele não vai aparecer numa imagem aí, com guampa e rabo cheio de fogo. Não, ele vai usar alguém próximo. E eu disse aqui quarta-feira, e às vezes esse próximo sou eu. Às vezes esse próximo é você. Por quê? Devido a uma coisa que nós estamos buscando discernimento. Eu estou buscando discernimento.
E esse discernimento, muitas vezes, nós queremos discernir o espírito da irmã, do irmão, da igreja. Só que o irmão Brana disse, nós esquecemos de discernir o próprio espírito. E aí é onde nós entremos como juízes. Eu vou encerrar, irmão. Meu horário já acabou. A gente tem que obedecer a ordem da igreja também, senão vira uma confusão, né? Mas, irmãos, eu não ia gritar, não ia pregar, era isso mesmo. Que nós nunca venhamos imitar algo para que lá na frente nós se demos mal. Eu não creio, falando aqui, a minha fé não está baseada naquilo que Jesus manda te dizer, que a tua vida vai ser próspera. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra, está aqui, ó. Está aqui a palavra. Porque eu recebi e quero te passar uma palavra. A palavra de Deus vem falando com nós todos os dias aqui, ó. Cada vez que você lê a Bíblia, é Deus falando. Quando vem ouvir a pregação, é Deus falando. Não precisa estar toda hora, Deus tem uma palavra para você, irmão Mateus. E vai lá, eu vejo você próspero. Será que é só prosperidade que Deus quer dar? Acabe quis ouvir esse tipo de voz. Mas a voz de Deus na boca de Micaías disse, vai, porque eu vi de Israel disperso, como ovelha sem pastor. E essa voz ele não queria ouvir. E as pessoas querem ouvir esse tipo de voz. Por isso que esse evangelho a qual pregamos, irmão, às vezes nós saímos corrido da cidade. Porque esse evangelho, ele é um evangelho sólido. Ele é sólido, ele é um evangelho que vem para amadurecer a semente. E ele tem que nos amadurecer. Mensagem cortina, véu adentro, ou além da cortina do tempo, uma coisa assim. O Brana disse, e eu vim de lá, e eu observei uma coisa, e eu estou certo, tenho certeza, que somente o amor entrará naquele lugar. Coríntios 11, Paulo disse, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, não por homem, pelo Senhor, nós somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E esse aqui é o nosso tribunal de julgamento. É aqui e agora. E é aqui onde nós temos que botar em prática, irmão. E o irmão Brana disse que começa do púlpito. Não tem que começar em Beltrano e Fulano, começa daqui, ó. O amor tem que começar daqui, a fé tem que começar daqui, a paciência tem que começar daqui, tudo tem que começar daqui. E nós temos que ser humildes o suficiente para chegar no irmão que falhou com nós, ou nós falhamos com o irmão. Nós temos que ser humildes o suficiente, irmão, para chegar e dizer, irmão, me perdoa. Eu te feri, eu não sabia, ou o Senhor me feriu, eu não me senti bem, por favor, me perdoa. Eu não quero nada, nem um risquinho de caneta naquele dia, naquela balança. Então vamos seguir este evangelho, irmão. Não vamos seguir igreja, não vamos seguir tabernáculo, não vamos seguir intelectualidade de homem, vamos seguir a mensagem da hora. A voz, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, os segredos de Deus serão revelados, assim como anunciou aos profetas os seus servos. E é nesta mensagem que devemos estar firmados. Nem era para mim tocar nas escrituras que eu toquei, era para ser isso aqui mesmo. Deus queria falar desse jeito, e nós não vamos limitar Deus. O Brana disse, nós não devemos ser pregadores covardes. Assim como o Brana diz também que nós não devemos, Timóteo diz que nós não devemos ser espancador. Espancar, eu penso, na minha maneira de pensar,
Pode ser que você não concorde com isso, mas espancador é você saber do problema do irmão e vir aqui. Isso é espancar. Deus nunca pegou uma ovelha ferida e fez um massacre com ela. Deus deixou 99 ovelhas lá no aprisco e foi atrás daquela ferida. Foi atrás da ferida, da machucada. É esse tipo de consciência, esse tipo de sentimento que nós temos que ter um com os outros. Mensagem: a voz de Deus. Mombrana disse: se você ver, ou semente da serpente. Mombrana disse: se você ver o seu irmão em falha, nunca diga isto a ninguém. A ninguém. Vá, dobre os seus joelhos e ore por ele. Ore por ele. Ore, vai lá e diga: Senhor, ele é meu irmão, ele faz parte do corpo. Abençoa-o, dê uma experiência com ele, tenha. Eu poderia entrar aqui. Vamos nos pôr de pé. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso, irmãos. Um evangelho puro e sagrado, ele traz diferença, não traz emoção. Eu creio que amanhã o que você escutou hoje, você não escutou do Ariel, mas escutou da palavra, eu creio que você vai sair daqui, eu vou sair daqui lutando para praticar o que eu ouvi. Deus me deu um machado hoje, te deu um machado. E nós temos um toquinho para rachar. Vamos lá rachar esse toquinho? Se nós não conseguir, pelo menos nós vamos tentar. Quando Jesus vier, ele vai olhar para a madeira e vai dizer: está tudo picoteado, mas pelo menos ele tentou. Pelo menos você tentou. Não consegue vencer essa natureza? Lute, insista, mas se você não conseguir, Deus está vendo o teu esforço. Vamos orar aqui pela irmã Catarina, pede oração em favor de Aline e irmãos que estiveram de aniversário, e por Silvânia. Irmão Lori pede oração em favor de seu vizinho Sérgio, vai passar por uma cirurgia, né? Irmão Cleito pede oração em seu favor e por sua família. Neiva pede oração em favor de sua família. Vamos orar? Tem mais alguém que gostaria de fazer conhecido? A irmã Ângela, a sogra do irmão Denilson. Tem bastante irmãos aqui, o André. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai celestial, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e depois de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que saiu por um outro lado, não saiu da maneira que eu queria, mas saiu da maneira que o Senhor queria, Pai. E é isso que nós queremos, a Tua perfeita vontade, Pai. Venha e nos ajude nesta hora, Pai. Diante de Ti nós estamos com estas famílias, com estas pessoas e com estes irmãos, Senhor. Ó Deus, nós oramos e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Que estas enfermidades, estes problemas, tudo o que vem assolando a saúde dos nossos irmãos, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E estes irmãos que estiveram de aniversário ou estarão, nós pedimos a bênção completa sobre suas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim cada um que levantou as suas mãos, há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai. E o Senhor conhece cada coração, cada pedido, e nós colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feito conforme a Tua perfeita vontade. Amém, Senhor Deus. Amém.